agora o assunto é economia. Dados do IBGE apontam que o PIB, o Produto Interno Bruto do país, registrou um crescimento de 0,4% no terceiro trimestre. O nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira, tem os detalhes agora. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos, Mercado Financeiro no ar. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Vamos trazer os principais destaques da economia, do mundo das finanças. Sem dúvida nenhuma, o grande assunto desta manhã foi a divulgação do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, que cresceu 0,4% no terceiro trimestre. Mas antes disso, eu queria rapidamente mencionar aqui, Cláudia, que é uma quinta-feira de bom humor no mercado financeiro internacional, basicamente por dois motivos. Em primeiro lugar, há uma percepção dos investidores de que os bancos centrais americano e europeu talvez não precisem subir tanto juros para combater a inflação, o que seria uma ótima notícia. Você não geraria um processo de recessão econômica nas maiores economias do mundo. Vamos lembrar que a inflação lá nos Estados Unidos está rodando ainda na casa de 7,5%. Na Europa, a inflação chegou a 10,6%. Ontem saiu um dado dizendo que ela arrefeceu para 10% ao ano, mas ainda é uma inflação muito elevada. Mas a simples expectativa de que a inflação começa aos poucos a dar sinais de queda e de que esses bancos centrais não vão precisar carregar tanto na tinta, no veneno desse remédio amargo que é a taxa de juros, isso já foi suficiente para animar as bolsas de valores, trazer um pouco de otimismo nesta quinta-feira. Bom, em relação ao Brasil, saiu o tão aguardado dado do PIB, Produto Interno Bruto, que é divulgado pelo IBGE a cada 3 meses. O dado divulgado nesta manhã se refere ao terceiro trimestre e houve um crescimento de 0,4% em relação ao segundo trimestre. É um dado positivo porque mostra que pelo quinto trimestre consecutivo a economia brasileira vem crescendo. Nós preparamos um gráfico para mostrar para vocês, justamente vocês podem observar nesse gráfico, através das colunas, quem nos acompanha por imagem, que são 5 trimestres consecutivos de alta. É importante a gente mencionar que o mercado esperava uma alta até um pouco maior, de 0,6%, ela veio 0,4%, mas não deixa de ser uma trajetória importante em termos de crescimento econômico. Queria ressaltar que dentro deste crescimento trimestral do terceiro trimestre, nós temos indicadores bem positivos. Pelo lado da oferta, temos um crescimento, por exemplo, da indústria, que é um setor que apanhou muito durante toda a pandemia. Vamos lembrar que no auge da pandemia, lá no epicentro gerado pela China, a cadeia produtiva industrial global ela foi paralisada por falta de peças, por falta de componentes. Então, o setor industrial, em particular, sofreu muito durante esta pandemia e agora, felizmente, aqui no Brasil, no terceiro trimestre, veio um bom crescimento do setor da indústria, uma alta de 0,8%, ou seja, a indústria cresceu o dobro da média da economia como um todo. E ainda do lado da oferta, eu queria destacar aqui uma importante informação, que é o setor de serviços. O setor de serviços é o maior setor da economia, vencendo a locomotiva econômica deste ano, porque também vamos lembrar que o setor de serviços foi muito prejudicado durante a pandemia com o lockdown, com o famoso fecha tudo, porque o setor de serviços depende do contato entre o cliente e o fornecedor de serviços. Então, com as pessoas presas dentro de casa, foi um setor que apanhou muito, né? Mas agora, em 2022, com a reabertura econômica, com as pessoas voltando a consumir esses serviços, é o setor que vem brilhando dentro da economia, que vem puxando esse forte crescimento. E a alta do setor de serviços no terceiro trimestre, ela foi de 1,1%, ou seja, quase o triplo do crescimento médio do PIB, que foi de 0,4%. Pelo lado da demanda, eu queria também dar aqui 2 destaques positivos. O primeiro envolve o consumo das famílias. A gente sabe que a economia brasileira depende muito do consumo para que esse crescimento ocorra, e o consumo veio forte, uma alta de 1%, o que na minha avaliação se justifica por alguns aspectos. Em primeiro lugar, porque os benefícios sociais foram turbinados nos últimos meses que antecederam as eleições. Por exemplo, o Auxílio Brasil passou de R$ 400 para R$ 600,
Isso significa renda na mão da população mais carente, que se transforma, obviamente, em mais consumo. Outro fato muito importante, a inflação vem caindo mês a mês aqui no Brasil. E aí é um mérito do Banco Central, que começou a subir juros ainda em março do ano passado. Vamos lembrar que a taxa Selic, em março do ano passado, ela estava em apenas 2%, com uma inflação muito alta de 2 dígitos. O nosso Banco Central começou a subir juros, trouxe essa Selic para o atual patamar de 13,75% ao ano, e graças a esse remédio amargo, que é a taxa de juros, o Brasil vem ganhando a batalha contra a inflação. A inflação oficial já está ali em torno de 6%, caminhando para um patamar inferior a 5% no ano que vem. E quanto menor a inflação, mais é preservado o poder de compra das famílias, em particular das famílias mais carentes. Então, quando a gente soma esses dois aspectos, mais benefícios sociais pagos pelo governo, com uma inflação mais baixa, que protege o poder de compra das famílias, isso resulta num consumo maior dessas famílias. Por isso que eu destaquei aqui como um bom indicador o crescimento de 1% do consumo das famílias no terceiro trimestre. E por fim, queria fazer mais um destaque, aqui também pelo lado da demanda, que foi o forte crescimento dos investimentos. Isso é muito importante porque uma economia não cresce só com consumo. Consumo é um pilar importante, claro. Consumo é um motor importante da economia, mas a economia que só cresce à base de consumo vira voo de galinha. É aquele crescimento curto que não tem fôlego, que não se sustenta no longo prazo. E aí o dado positivo que o IBGE divulgou hoje foi que o investimento cresceu 2,8%, superando todas as previsões dos analistas, o que mostra que, apesar de toda incerteza política, de toda incerteza eleitoral que havia durante o terceiro trimestre e que ainda há em torno do próximo governo, o governo eleito, o governo Lula, nós temos sim empresas investindo e acreditando aqui no Brasil. Isso é fundamental, porque quando a gente junta um consumo em alta com investimento em alta, a gente gera uma expectativa de um crescimento econômico potencial maior no longo prazo. Então são informações importantes, mas eu repito a manchete principal que o IBGE divulgou hoje, um crescimento de 0,4% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. É o quinto trimestre consecutivo de alta. A gente preparou um segundo gráfico para mostrar para vocês, que mostra o crescimento do PIB acumulado nos últimos 12 meses. Então é como se fosse a taxa anualizada. A gente soma sempre os últimos 4 trimestres. E aí o dado também é muito positivo, porque reparem aqui pelo gráfico, pela última coluna, que o resultado é um crescimento de 3%. Significa que a economia brasileira está crescendo num ritmo anualizado de 3%. E nesse gráfico a gente observa que é o 6º trimestre consecutivo de alta do PIB quando a gente pega o dado acumulado dos últimos 12 meses. Então não é um crescimento esporádico, não é um voo de galinha, não, é algo que vem ocorrendo há 6 trimestres consecutivos. Isso é muito bom, porque esse crescimento no ritmo de 3% corrobora com a visão atual do mercado financeiro de que o Brasil deve encerrar esse ano com um crescimento em torno de 2,8% agora em 2022. E aqui eu tenho que fazer um comentário importante, porque nós, aqui no programa Mercado Financeiro, na Jovem Pan News, desde o começo do ano, nós dissemos que o mercado financeiro estava pessimista em relação ao Brasil, quando havia uma projeção de PIBinho para esse ano, de um crescimento muito pequeno, de 0,5%, eu dizia, eles vão errar. Os chamados pessimistas de plantão, que sempre jogam contra o Brasil, eles vão errar. O Brasil tem condições de crescer pelo menos 2%, eu dizia aqui na Jovem Pan. Felizmente, nós estávamos corretos nas nossas previsões, e esse dado agora do terceiro trimestre do IBGE comprova que não há mais erro. O Brasil vai fechar de fato esse ano com um crescimento muito próximo de 3%. E aí, para concluir a minha análise, eu queria falar um pouco sobre o futuro, né? Porque esse dado do IBGE é importante, mas ele reflete um trimestre que já acabou, né? A gente tem agora o 4º trimestre, que vai ter algum tipo de crescimento, talvez um crescimento menor do que esse de 0,4%, mas é um crescimento que é puxado muito por consumo de fim de ano, tem Black Friday, tem a Copa do Mundo, que se o Brasil for bem, contamina positivamente a economia, tem as vendas de Natal, tem as contratações de mão de obra de fim de ano. A gente vem verificando uma recuperação
do mercado de trabalho muito forte aqui no Brasil, que é muito importante, mas quando a gente olha para o ano que vem, aí o cenário já não é tão favorável assim. A gente tem que ter em mente que o ano que vem é um ano mais desafiador, é um ano de menos crescimento, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então o mundo vai crescer menos o ano que vem, só para vocês terem uma ordem de grandeza, agora em 2022, na média, o mundo está crescendo 3,2%, o ano que vem eu prevejo alguma coisa como 2,5%. Então é um mundo que vai desacelerar por conta da alta de juros promovida lá fora, em particular nos Estados Unidos e na União Europeia, que acabam desacelerando essas economias. Aqui no Brasil, a gente vai sair de um ritmo de PIB aí de 2,8% desse ano para um crescimento em torno de 1 a 1,5% no ano que vem. E por quê? Também por conta da alta de juros. Como eu disse no começo da minha análise aqui, o Banco Central subiu juros para combater a inflação. Isso tem um efeito de desacelerar a economia, a gente vai perceber isso de forma mais clara no ano que vem. Portanto, eu já posso afirmar aqui que o governo Lula, que vai assumir agora a partir de janeiro, ele já tem um primeiro grande desafio, que é cuidar de uma economia que vai crescer menos no ano que vem. Portanto, a arrecadação não vai crescer tanto como cresceu neste ano, e aí é fundamental que o governo Lula cuide com carinho das contas públicas. Eu queria, para finalizar, colocar o terceiro gráfico aqui, que é o Boletim Focus, que o Banco Central divulga com as projeções de mercado. Eu queria que vocês olhassem aqui os dados sobre 2023. Reparem que o mercado projeta uma inflação para o ano que vem de 5,02%. É uma inflação, portanto, menor do que a deste ano. Insisto, estamos no caminho certo. Aí a gente vê do lado direito do gráfico o PIB projetado para o ano que vem. É um PIBinho, ainda muito pequeno, de 0,70%. Eu acho que o Brasil pode crescer o dobro disso, 1,4%, 1,5%, 1,2%. Não é um crescimento exuberante, mas é maior do que o mercado está projetando. Acho, de novo, que o mercado está pessimista demais também com o Brasil em relação ao ano que vem. Aí a gente vê aqui a projeção de dólar, que está em R$ 5,25 para o final do ano que vem. Também não tem grande surpresa, mas eu queria chamar a atenção para a taxa Selic. A taxa Selic, que se encerra o ano que vem, o mercado projeta em 11,50%. Ou seja, os analistas acreditam que o Banco Central, ao longo do ano que vem, vai começar a cortar gradativamente a taxa Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, que pode encerrar o ano que vem em 11,5%. Mas isto, eu insisto, só será possível se o governo Lula cuidar com muito carinho das contas públicas. Por isso que a gente vai continuar acompanhando aqui no programa Mercado Financeiro, pela Jovem Pan News, da tramitação dessa PEC da transição, apelidada de PEC Fura-Teto, porque o número que for autorizado pelo Congresso de estouro do teto dos gastos públicos vai dizer muito sobre o que a gente pode esperar de inflação e juros no ano que vem. Se o governo exagerar, se o Congresso também exagerar na autorização de gastos, o que vai acontecer é que a expectativa inflacionária vai piorar para o ano que vem, o Banco Central, que é autônomo, vai ser obrigado a subir juros, e isso vai fazer com que a gente tenha um crescimento ainda menor do que esse que eu mostrei para vocês, em torno de 1,5%. Então, para concluir, o dado de hoje é muito positivo, o terceiro trimestre, repito a informação, o PIB cresceu 0,4% em relação ao trimestre anterior, é o quinto trimestre consecutivo de crescimento econômico, o que comprova que o Brasil, em 2022, está entregando para a sociedade um ótimo crescimento econômico em torno de 3%. É isso, Cláudia Bartel, muito obrigado, nós voltamos amanhã com mais informações aqui no Mercado Financeiro. Devolvo para você. Até amanhã, Luiz.